Vamos iniciar agora uma revisão de materiais. O objetivo de aprendizagem é que ao final do vídeo você consiga diferenciar os materiais segundo os tipos de ligação interatômica e a estrutura cristalina que estão organizados. O que torna os materiais diferentes? Do ponto de vista macroscópico, a gente tem duas panelas, uma panela de ferro, uma panela de aço. O que diferencia uma da outra? O peso, dureza, resistência à corrosão, rugosidade, brilho. Tudo isso que nós relacionamos aqui estão relacionados às características macroscópicas desse material, ou seja, características que a gente pode observar a olho nu ou com a ajuda de uma lupa. Mas e do ponto de vista microscópico? Se a gente reduzir a escala, o que a gente tem de diferente? A gente tem tamanhos de grãos diferentes, a gente tem ordenamentos dos grãos, e tudo isso vai influenciar no comportamento mecânico do meu material, nas propriedades mecânicas dele. Se a gente reduzir a escala para uma escala atômica, então, do ponto de vista de escala atômica, a gente tem átomos organizados de forma diferente, estrutura atômica diferente. A gente tem defeitos diferentes, então se o defeito ele vai ser interno à estrutura cristalina, o retículo cristalino, ou se ele vai substituir um átomo do retículo cristalino, tudo isso vai influenciar na propriedade mecânica dele. E por fim, se a gente tem átomos diferentes também, a gente vai ter propriedades diferenciadas. Então, em resumo, as propriedades e aplicações dos materiais eles dependem não só dos seus átomos, do tipo de ligação atômica e estrutura atômica, como também da organização, da distribuição e tamanho de grãos e, do ponto de vista mais macroscópico, do acabamento do nosso material. Mas o que são átomos? Lembrando lá do modelo de Dalton, toda matéria é formada de átomos. A gente sabe que o modelo de Dalton ele não é mais utilizável, mas alguns conceitos da sua teoria atômica ainda estão valendo, como que cada elemento tem um modelo atômico e que átomos iguais correspondem ao mesmo elemento, e se a gente tem substâncias, essas substâncias são formadas por dois elementos ou mais diferentes. Então, vamos lembrar qual que é o modelo hoje vigente de átomo. Então, a gente tem um núcleo positivo, formado por prótons e nêutrons, enquanto que a gente tem elétrons na eletrosfera, formando as camadas de eletrosfera, que forma o negativo no nosso sistema. Então, lembrando aí. A gente já viu também que a forma como esses átomos estão ligados, eles vão diferir nas propriedades mecânicas. E aqui a gente está focado só nas propriedades mecânicas. Então, a gente tem ligações que podem ser iônicas, ou seja, elas ocorrem entre cargas opostas de átomos. Então, um átomo cede seu elétron para o outro átomo. Um exemplo disso aqui, a gente tem o composto de cloreto de sódio, em que o sódio está fornecendo um elétron para a última camada do cloro, que a gente chamava de camada de valência, lá no ensino médio. E aí o que a gente tem aqui? O sódio fica positivo, porque ele perde o elétron, e o cloro fica negativo. Então, a gente tem a formação de íons, por isso que a gente tem uma ligação iônica. Sólidos que são formados por esse tipo de ligação, eles são sólidos a temperatura ambiente, eles são materiais duros e frágeis, igual às cerâmicas.
eles também têm alta temperatura de fusão, porque é uma ligação muito forte. Então, para você quebrar essas estruturas cristalinas todas, na verdade, quebrar essas ligações atômicas para esse sólido ficar no estado líquido, a gente precisa ceder muita energia na forma de calor, bom? E eles são péssimos condutores de eletricidade, por isso que materiais cerâmicos são utilizados para isolamento térmico e isolamento elétrico, né? Outro tipo de ligação é a ligação covalente. Na ligação covalente, a gente tem o compartilhamento de elétrons. Então, o elétron nem deixa de ser de um átomo e nem passa a ser de outro átomo. Então, o que a gente vai observar aqui é que ora o elétron vai circular um átomo, ora ele vai circular o outro átomo. Vendo? Uma hora ele vai para cá, outra hora ele vai para lá. Que é o exemplo da nossa água aqui, ó. H2O. E do ponto de vista de materiais, né, os sólidos ligados covalente, eles são sólidos a temperatura ambiente. Ele tem uma ligação não tão resistente, né, não tão forte, então tem uma baixa temperatura de fusão. E como exemplo, a gente tem os polímeros, que também são péssimos condutores de eletricidade. Por fim, temos a nossa ligação metálica. O que acontece na ligação metálica? Os últimos elétrons lá da camada de valência, eles ficam distribuídos em uma nuvem de elétrons, né? Um mar de elétrons. Então, o que acontece é que você gera um potencial, uma diferença de energia, seja elétrica ou térmica, esses elétrons eles vão se movimentar. Bom? Então, sem esse potencial, eles se movimentam aleatoriamente, e se a gente coloca uma temperatura maior e uma temperatura menor, eles vão da temperatura maior para menor. Que é o que acontece quando a gente pega no cabo da panela e a gente sente que ele está quente. Os sólidos metálicos também são sólidos a temperatura ambiente. Eles são materiais dúcteis, né? Então são materiais que eles se deformam bastante até se romper, e eles são bons condutores de eletricidade e térmicos também, justamente por esse mar de elétrons aí que vai fazer esse transporte da energia. Além das ligações atômicas, a gente sabe que a forma como os nossos átomos estão organizados dentro do nosso material muda a propriedade mecânica. Isso a gente vai chamar de estrutura cristalina. Um bom exemplo disso, a gente tem o grafite do nosso lápis, né, que a gente tem uma estrutura que é tudo carbono, tudo carbono, e a gente tem o diamante. Se a gente comparar a dureza do diamante com o grafite, o diamante é bem mais duro, mas não deixa de ser átomos de carbono. E o que mudou aqui? O que mudou aqui foi a forma como que esses átomos estão organizados. Tá? Então isso é muito importante. A gente vai ver que alguns elementos, algumas substâncias simples, elas têm essa propriedade de apresentar estruturas cristalinas diferentes. Essa propriedade de apresentar estrutura cristalina diferente é chamada de alotropia. E um elemento que a gente vai estudar muito é o ferro. O ferro, a temperatura ambiente, ele tem a estrutura cúbica de corpo centrado. Então, aqui a gente tem átomos em cada vértice do cubo e um centralizado no nosso material. A partir do momento que eu alcanço a temperatura de 910 graus, o meu ferro ele passa da estrutura cúbica de corpo centrado para uma estrutura cúbica de face centrada. Então, observe que aqui a gente continua tendo vértices preenchidos por átomos,
E no meio, cada face, ó, no meio de cada face, a gente tem átomos também. Por isso que é cúbico de face centrado, CFC. E se a gente aumenta mais um pouquinho a temperatura, o nosso ferro, o ferro delta, ele volta para a estrutura cúbica de corpo centrado. Então, por hoje é só. Obrigada.